E aqui estamos palpites de segunda, dia 23/12. Campeonato grego, Asteras contra Ares. O Asteras é o 11º e o Ares o 5º. Nos últimos 5 jogos o Asteras venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos o Ares venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, uma vitória do Asteras e um empate. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Oficrete contra Volos. O Wolf é o 8º e o Volos o 9º. Nos últimos 5 jogos o Wolf venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos o Volos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Essas duas equipes já se enfrentaram 5 vezes esse ano, sendo 3 vitórias do Wolf e 2 vitórias do Volos. 3-1, 2-1, 3-1, 3-1 e 1-0. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Campeonato de Israel, Jerusalém contra Irone. O Jerusalém é o 3º e o Irone o 13º. Nos últimos 5 jogos o Jerusalém venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Irone empatou 1 e perdeu 4. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 1-0 para o Irone. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato italiano, Fiorentina contra o Udinese. A Fiorentina é a 4ª e o Udinese 9º. Nos últimos 5 jogos a Fiorentina venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos a Udinese venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Inter contra Como. A Inter é a 3ª e o Como 16º. Nos últimos 5 jogos a Inter venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos o Como venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Palpite, Casa vence. Campeonato holandês, 2ª divisão, Young e Ajax contra Roda. O Ajax é o 17º e o Roda o 9º. Nos últimos 5 jogos o Ajax venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Roda venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano. Uma vitória do Roda e um empate. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Campeonato português, Benfica e Estoril. O Benfica é o 2º e o Estoril o 12º. Nos últimos 5 jogos o Benfica venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos o Estoril venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano 2 vezes. Uma vitória do Benfica e um empate. Mano, essa odd tá muito baixa, eu recomendo ficar de fora. Mas caso você queira participar, o meu palpite é Casa vence no ao vivo. Vitória de Guimarães contra Nacional. O Vitória é o 6º e o Nacional o 15º. Nos últimos 5 jogos o Vitória venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Nacional venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Palpite, Casa vence. Estrela da Amadora contra Rio Ave. O Estrela é o 13º e o Rio Ave 11º. Nos últimos 5 jogos o Estrela venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos o Rio venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Campeonato turco, Başakşehir contra Kasimpasa. O Başakşehir é o 7º e o Kasimpasa 11º. Nos últimos 5 jogos o Başakşehir venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Kasimpasa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Palpite, Casa vence, empate e anula. Dupla chance, Casa vence, empate. Jogo over, mais de 1,5 gol. Nos últimos... Hatayspor contra Adana. O Hatayspor é o 18º e o Adana 19º. Nos últimos 5 jogos o Hatayspor venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Adana venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o Hatayspor venceu. Palpite, Casa vence no ao vivo. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E não se esquece de compartilhar o vídeo para ajudar o canal a crescer. Aqui é o André e até a próxima!